todos aqui. Senta-te, Ivan. Mauro, venha, por favor, te apresentar para vocês o Mauro Taxitramas Castro. Mauro, senta. Vou ficar no meio dos meninos hoje. Boa noite. Então, o Mauro é uma figura incrível, tem histórias apaixonantes. Eu ontem fiquei relendo o livro dele e morrendo de rir, às vezes preocupada com a vida, a integridade física do Mauro. Ele é taxista em Porto Alegre há quanto tempo, Mauro? 32 anos. Mas ele tem, ao lado desse profissional, ele tem um escritor. Ele assinou por 12 anos uma coluna no jornal Diário Gaúcho. Ele passa 12 horas por dia no volante e acontecem as histórias mais incríveis. E melhor do que acontecer essas histórias, o Mauro sabe descrevê-las, contá-las de uma forma muito bem-humorada, nada de literatice, nenhuma, mas de uma forma muito bem-humorada. Então, ele diz mesmo que a cada bandeirada é uma incógnita, tu não sabes o que vai acontecer, mas ele aproveita delas todas, né, Ivan? É impressionante. Eu admiro muito uma pessoa que sabe contar histórias, porque todos nós temos histórias para contar. Se nós formos nos debruçar sobre as nossas vidas, bom, daria belas histórias, né? Porque todo mundo vive coisas diariamente e ao momento da vida tu pode contar muitas histórias. Mas eu sempre lia as coisas do Mauro pelo Facebook. E me comentava sempre, a gente contava com ele. Exatamente. E a minha mãe foi passageira dele, a minha prima também. E foi através dessas pessoas que eu conheci o Mauro. Mas o Mauro tem uma história que eu sei um pouco, mas queria que ele contasse aqui para vocês. Que quem, na verdade, meio que descobriu o Mauro foi o escritor gaúcho, Caio Fernando Abreu, que já faleceu, e que usava o trabalho do Mauro. O Mauro transportava ele, porque o Mauro é do Menino Deus. Eu também sou do Menino Deus, nasci no centro, mas morei no Menino Deus. E o Mauro, o ponto dele era perto da casa do Caio Fernando Abreu. Então eu queria que ele contasse um pouco dessa história. Mauro, antes de tu começar, só queria registrar que está aqui a Gilda, a esposa do Mauro, a Leni, a mãe dele, a Bruna, sua filha, e Márcia, sua irmã. Sejam muito bem-vindas. Família bem linda. Todo mundo dá força e estimula, né? A Bruna, então, eu sei que é tua professora quase, né, Mauro? Pega o microfone. Ela é a professora da parte de redes sociais. Redes sociais. Expert. Mauro está em todas as redes sociais. Então, respondendo à pergunta do Ivan. O Caio, ele era... Boa noite a todos. O Caio, ele era nosso vizinho ali do meu ponto de táxi, onde eu trabalho já há muitos anos. E a impressão que eu tenho, assim, é que ele gostava de andar no meu táxi. Tu conheceu bem o Caio, ele era uma pessoa de humores, né? Altos e baixos. Altos e baixos, né? Hoje se diria talvez o bipolar. Mas as pessoas, os outros taxistas meio que tinham, assim, uma imagem dele do cara sério, ele tinha aquele aspecto do HIV, então... E no meu táxi, eu sempre tinha, nessa época, nos anos 80, ali, começo dos 90, livros no meu carro, porque eu lia muito. Eu comprava... Se nota na tua escrita. Eu comprava muitos livros em sebo, eu lia 2, 3, ia lá, trocava aqueles 3 por 1, e depois mais 2... Então, sempre tinha um livro em cima do painel do meu táxi. Então, Caio, a gente meio que criou uma sintonia pela literatura. Apesar de não ser o tipo de livro, né, naquela época, assim, Sidney Sheldon, eu lia títulos assim, mais estrangeiros, aqueles best-sellers. E ele tinha uma literatura bem diferente. Mas era um taxista que lia, acho que chamava a atenção dele. Claro, com certeza. E aí depois eu descobri Caio Fernando Abreu, aí o tipo de literatura que eu comecei a consumir também mudou bastante, um pouco por causa do Caio. Tem um texto, inclusive, eu não sei onde é que estão os livros. Depois, quem quiser comprar algum livro do Mauro, eles estão aqui, junto à família dele, está aqui com a Gilda. E se alguém quiser, estão aqui os livros. Eu vou ler esse texto do Caio, é um texto que eu acho que o Ivan vai gostar. Esse texto foi um texto despretensioso, assim, que eu escrevi sobre uma pastelaria, na verdade, o tema. E ele acabou me dando muitas alegrias, assim, ele foi descoberto por essa tribo de
que lida com texto, pessoa de literatura, fui parar até em Portugal, escrevendo para um site de literatura de lá, por causa desse texto, ele me dá muita alegria. E assim, Caio Fernando Abreu. Recentemente abri uma pastelaria aqui ao lado do meu ponto. O proprietário, para saudar a vizinhança, colocou uma faixa na frente do estabelecimento que diz o seguinte, aspas, moro no Menino Deus, do qual Porto Alegre é apenas o que há em volta. A frase é do escritor Caio Fernando Abreu, antigo morador do bairro, que morreu de AIDS em meados da década de 90. Ele pegava táxi aqui no ponto quase que diariamente. Como lia alguns de seus livros, aproveitava as corridas para uma tietagem amiga. Ele gostava. Era uma pessoa amável e alegre, apesar da doença que o consumia. Usava uma bandana na cabeça, ao estilo Cazuza, para disfarçar a perda de cabelo. Coisas do vírus HIV. Debilitados, tinham pouco de vida, em geral, às voltas com tratamentos penosos. O coquetel veio muito depois. Lembro que um dia ele pegou meu táxi para uma das tantas corridas para o hospital. Informei-o que havia visto um outdoor com o anúncio do seu último livro. Curioso, ele me pediu que eu levasse até lá para dar uma olhada. Lembro que parei na Avenida Silva Só, em frente ao enorme painel. Ele ficou observando por algum tempo sem sair do carro. Acho que não gostou do que viu. Depois, sem comentários, pediu que eu o levasse para o hospital. Foi a última vez que o vi. Dias mais tarde, soube pela imprensa que havia morrido. Acho que se Caio estivesse vivo, gostaria de ver sua frase na fachada da pastelaria. Era um cara do bem. Talvez ele sentasse em uma de suas mesas em um fim de tarde qualquer e entre um chopp e outro elaborasse mais um de seus contos fantásticos. Contos que um dia fizeram um taxista sonhar em ser escritor como ele. Ah, que bárbaro. Bonita, né? Bárbaro, Mauro. Vale a pena. Muito lindo. Caio Fernando Abreu. E o Caio foi um cara muito corajoso, acima de tudo, além de uma inteligência, de um brilho, ele foi de uma coragem rara, porque assim que ele soube que ele era HIV positivo, ele foi para o jornal, a Folha de São Paulo, onde ele escrevia, Exato. escreveu uma crônica contando isso. Contando né, isso, Ivan? Ele fez uma série de crônicas, né? Crônica para Cartas para além dos muros. Cartas para além dos muros. Vai ter um filme, inclusive, com esse título, né? Isso, vai ter um filme. O Mauro é seguidor, lê muito, como vocês podem ver, e seguiu o Caio Fernando na sua sugestão de escrever. um Ele livro. era inspiração. Sim, E exatamente. ele te sugeriu que tu escrevesse, tu começasse a escrever ou não? Não, naquela época eu não Não, sonhava em naquela época escrever ainda. Eu era muito chat dele, assim. Né? Aham, Depois eu aham. comprei os livros, inclusive esse último livro que tinha no outdoor. Ele não gostou do outdoor, porque ficou a impressão, porque ele já estava bem debilitado e toda a imprensa falava que ele estava por morrer. E ele achou que o outdoor era um pouco apelativo. Lembra o que tinha no outdoor? Era um outdoor cor-de-rosa, não me lembro exatamente, mas era Inventário do Irremediável, acho que é da Sulina. E ele achou que o outdoor era meio que assim, Apelativo. leiam esse livro antes que o cara Caio morra. Ele não falou com essas palavras, eu nem me lembro exatamente, isso Sim. foi lá em 90 e poucos. Mas ficou a impressão assim, de que ele ficou chateado. Ele Claro, não gostaria não daquele tipo gostou. de marketing. Aham. Aí eu larguei ele no hospital e depois não vi mais ele. Pois é. O Ivan tem depoimentos também raros do Caio Fernando Abreu, não, Ivan? Vocês foram muito amigos. Nós somos muito amigos. Eu cheguei a morar na casa dele em São Paulo, quando eu me transferi para lá. Mas o Caio era bem isso. Ele era alternava os humores, né? Assim, ele era um cara muito alegre, mas às vezes ele era sujeito a crises de depressão muito forte. Ele era deprimido, na verdade, né? E na época não se tratava ainda muito bem isso. E o Caio também, ele sempre lutou com dificuldades financeiras, porque ele muito cedo ele saiu de casa, ele foi para a Europa, ele morou algum tempo em Londres, e depois ele ocupou voltou... casas, ocupou, né? Tinha umas squatters, loucuras, ele morou né? naquelas casas invadidas, e também ele lutava por uma coisa que é o que um artista, ele é um pouco assim transgressor, né? Ele tinha essa dualidade, ao mesmo tempo que ele adorava ser uma estrela reconhecida, ele queria ser um pouco marginal. Ele gostava da vida marginal, da vida, digamos assim... Seja marginal, seja herói. Seja herói, exatamente. O lema dele era bem esse, assim. Mas ele era uma pessoa muito divertida. Ele tinha coisas
engraçadíssimas, inventava histórias. A palavra saia justa, por exemplo, foi ele que inventou. Justiça seja feita. Foi ele que comentou a primeira vez que uma situação era muito constrangedora, era uma saia justa. Então, a gente, quem convivia com ele, convivia em vários momentos assim da vida dele, e se via alguns lampejos de extrema felicidade e extrema tristeza também. Genialidade. E de também, genialidade. E aquela coisa do... Eu acho que ele tinha um pouco daquela coisa do Rimbaud, daquele escritor maldito, aquele escritor que persegue um ideal. Que é perseguido. Sabe, que é perseguido também, porque ele quando ele morou aqui, ele pegou o auge do... ali 68, aquele período da repressão, né? Ele estudou no CAD, ele fez artes dramáticas. Então ele tinha um côté assim meio bem misturado assim, né? Mas ele acha que ele gostaria muito dos teus textos engraçados. Eu acho que ele ia curtir muito essa. O Mauro conta cada coisa que a gente inacreditável. Tudo é verdade, hein, Gilda? Vou te perguntar. Tudo é verdade ou tem ficção? Não, às vezes Contos são espetaculares. Não, é mistura. Não existe uma ficção genuína, né? Tudo tem. Tu não cria uma coisa do zero, né? Tudo é baseado em referências que tu tem. Por exemplo, tem a história de quando eu conheci a minha mulher, por exemplo. Essa é uma história que muita gente da família conhece essa história como sendo a história acabada e definitiva do nosso encontro, mas não foi bem assim, mas acabou virando a nossa história oficial. Uhum. Que na época que tinha aquele carnaval era ali na República? Não, ali na... Não. Quem vai lá pro Chocolatão lá, tinha ali aquela avenida. Ah, sim. Perimetral, o taxista esqueceu o nome da rua. Sou péssimo taxista. Era o carnaval na Perimetral. Sim, era o local antigo do carnaval. Os táxis ficavam na Borges ali, de madrugada, esperando estourar o carnaval. O pessoal vinha vindo e tal, do carnaval, e eu tava com o táxi ali na fila. E aí vinha uma galera, assim, fantasiados, né, saindo do desfile. Um cara fantasiado de romano, assim. E aí ele passou na frente do meu táxi, assim, e foi atropelado por um carro que vinha vindo. Do lado do meu táxi. E quebrou a perna, assim, uma fratura exposta. E aí, isso o dia amanhecendo, aquele pavor, atropelou, o cara tá com a perna quebrada, então botaram o cara pra dentro do meu táxi. Leva pronto-socorro, e tal. E o cara tava com a perna com o osso aparecendo, assim, eu disse, pega um pano, dei um pano para ele, um pano que eu lavo o carro, assim. Bota um pano aí, pelo amor de Deus, cara, tá sangrando. E chegamos no hospital naquela loucura, buzina, farol ligado, saí do carro na corrida e puxei uma enfermeirinha que tinha lá pelo cangote, aqui que esse cara tá morrendo. Aí ela olhou, aquela enfermeira olhou, assim, ó, a técnica de enfermagem, que pano é esse aí podre que tu botou em cima do pé do cara? E eu disse, que porra, pano, cara, deixa o pano. Começamos a discutir, eu e ela, deixa o pano, o cara tá com a perna quebrada, aí tu vai infectar o louco aí. E aí acabei, o cara foi lá consultar e eu fui embora. Eu disse, puta, vou tomar um café. Parei na saída do hospital ali para tomar um café. Quem é que apareceu para tomar um café? A enfermeira. Disse, a gente estava nervoso e tal, eu meio que quis te dar uns tapas. E aí eu acabei que isso foi lá em 1983, estou até hoje discutindo com essa enfermeirinha. A enfermeira era ela, a Gilda. Que é a minha mulher aqui. Gilda, tu quase que batesse nele, não? Aqui. Olha, a cara dela tá bem séria. Aqui. Mas e agora tem um aplicativo que eu fiquei... A primeira pessoa que eu me lembrei foi do Mauro. De barbaridade, putz grila. Que tu podes pedir um Uber... para que o motorista, recomendando que o motorista não fale contigo. Pô, né, Tânia? Que não, isso? Né? Acabou, né? Vocês sabiam disso, né? Sabiam? Uma vez eu estou descendo ali a Otávio Rocha, que é no meio do centro, ali naquela muvuca ali, com táxi devagarinho. Respingou um cara de dentro de um prédio, daqueles meio decadentes, assim, e entrou no meu táxi correndo. E eu vi que ele estava muito angustiado. O cara estava suando, assim, muito angustiado. Até meio parecido com o Ivan, cara. Mas não era eu. E aí esse cara, o que houve? Disse, não, o projeto vai indo, só vai indo. Aí. Toca para algum lugar aí que eu tô mal. Sobre essa coisa de não falar com o taxista, né? Aí, não, o que houve? Aí eu fui tocando e o cara disse, não, eu tô saindo de uma clínica de aborto aqui, essas clínicas clandestinas de aborto. E eu acabei tendo uma noite lá com a minha cunhada, uma noite...
E ela acabou engravidando, a minha cunhada. E aí eu estava ali agora na clínica de aborto, pedi para ela abortar. Só que eu comecei a me sentir mal na sala de recuperação. Ela pensou que eu ia morrer, eu acho que eu ia morrer mesmo ali. E ela disse, não, vai embora, vai que eu vou resolver isso aqui. E aí ele estava saindo e embarcou no meu táxi e foi contando a história. E o drama do cara, além de ter engravidado a cunhada, além de ter que pedir para fazer aborto, ele era casado com a mulher dele há muito tempo, não queria terminar o casamento, e eles queriam ter um filho e não estavam conseguindo. Ele queria ser pai. Imagina o dilema. Imagina como é que... Pô, o taxista é o cara para escutar isso, né, cara? É a pessoa exata para te... E aí eu disse, Só cara... pode contar para o taxista. O cara que tu não vai ver mais, provavelmente. Um desconhecido que não vai te nome, pentelhar pelo resto da vida. Aí, o problema é que a cidade de Porto Alegre não é tão grande. Aí está, ele me contou dessa história louca e tal, eu larguei ele em casa e, ok, fui trabalhar. Uns 4, 5 anos depois, esse cara embarcou no... Porque eu gravei muito a fisionomia dele, era um cara carequinho assim. Aí ele embarcou no meu táxi e eu disse, para do aborto. Do aborto. Aí eu disse assim, por onde é que vai? Tá. Mas aí eu não puxei o assunto com ele, porque ele estava levando o filho dele para uma escolinha de futebol. Ele teve um filho. A guri estava vestidinha ali, com um fardamento para jogar. E eu disse, porra, o cara tá com filho. Não, claro, não toquei no assunto, porque ele estava com o filho já tinha idade para entender as coisas. Mas ficou em aberto aquela história, de onde é que surgiu aquele filho? Será que ele conseguiu ter um filho com a mulher? História boa, né? Será que a cunhada... Não, ele não pode, porque ele estava com filho, né, agora? Será que a cunhada não abortou? Será que ela não abortou? Será que ele foi para a cunhada? Mauro, eu não ia resistir. Será que ele adotou? Né? Então, isso que eu queria saber de ti. O taxista acaba sendo um pouco um psicanalista para algumas pessoas, porque elas entram vindo de N situações, como tu bem relatas, né? Ou saindo de uma noitada, ou saindo de um médico, ou saindo de uma perseguição. Como é que é? Tu ouve, tu te mete, tu dá conselho? Como é que acontece isso? Não, às vezes tu mais do que dar conselho, tu é o cara que... Às vezes o taxista é o cara que tá ali à mão para te ajudar em alguma coisa. Não só escutar. Essa semana passada, por exemplo, eu ajudei um cara a botar o brinco, que ele não estava conseguindo colocar o brinco. Ele colocou de um lado, não estava conseguindo colocar do outro, eu parei, não, só um pouquinho que eu te ajudo. O taxista, às vezes, ele vai além de escutar a história, né? Ele precisa... Mas tem gente que já perdeu coisas inenarráveis no teu táxi, que eu li. Teu carro, né? Eu li aqui. Sim. O que foi de mais estranho que já perderam no teu carro? Tem a cobra, né? Essa história que eu te contei, né? Da cobra. Da cobra. Ela era uma dançarina de dança do ventre. Ela estava com aquela roupa de dança do ventre e ela estava com várias mochilas. E ela estava indo para um show no clube, jogadeiro. E ela estava com um cesto, que eu não sabia a princípio o que tinha no cesto. E ela estava atrasada, saiu do táxi, pagou, confusão, tô indo que eu tô atrasado e tal. E aí eu fui embora e daí eu me lembro que eu peguei uma outra corrida, uma passageira em seguida, e a passageira embarcou no banco de trás e disse, moço, tem um cesto aqui atrás. Eu disse, porra, um cesto? Eu disse, acho que é da passageira anterior. Mas nisso que eu digo, eu acho que é da passageira anterior, que a mulher abriu o cesto para ver o que tinha. E começou a berrar, para. E eu abri a porta e ela saiu correndo. E tava uma cobra, e a cobra meio querendo sair do cesto. Não, Mauro, pelo amor de Deus. Não, coisas incríveis. Imagina se alguém levar uma cobra. Bom, mas é o serviço dela, né? Claro, ela estava indo pro trabalho dela. No trabalho. Agora, tem coisas incríveis. Eu sempre pego... quando trabalhava na TV, tinha sempre o pessoal da cooperativa que trabalhava junto ali na RBS. Eu normalmente pegava aqueles carros da cooperativa. Mas um dia não tinha nenhum carro e vinha passando um táxi, eu chamei, estava atrasada, tinha que ir para a Feira do Livro, alguma coisa. E aí um cara começa a me contar uma história. A senhora sabe que tem discos voadores em Porto Alegre? E eu digo... Não, eu digo, ai meu Deus, deixa eu ver que oração. Era reto. Tem uma estação de discos voadores, onde todos eles vêm e entram ali, ficam... Mas será que não tem mesmo? Isso que eu me perguntei. Ele já achou que pode ser que tenha. Pois ele me contou como é que era perto aí daquele avião ali em Canoas. Tinha ali alguma coisa que os discos voadores entravam todos os dias. Era um ali. campo de disco voador. Tu nunca soubesse disso? Não sabia. E tu concordando com o cara. Mas eu
ia Nessa discordar, altura, eu tu discorda. morta de medo. Que E fantástico. tu tem algum receio, assim, por exemplo, porque eu sei que tu faz uns horários bem madrugada, Eu né? já trabalhei à noite. Tu já trabalhou à noite. Já hoje em dia já estou mais tranquilo. Tá, mas esse pessoal que tu pega saindo, terminando a noitada ali, porque às vezes 5, 6 da manhã tu já tá na rua, né? Sim, sim. Às vezes a gente pega a corrida, muitas vezes a gente pega a corrida para o aeroporto, para os primeiros voos. Aí tu volta do aeroporto, tipo 6 horas da manhã, tu tá voltando Pela vazio. Eu Farrapos. gosto muito de voltar pela Farrapos. Normalmente Uhum. os taxistas fogem da Farrapos. Eu disse, não, eu gosto dali porque ali tu pega aquela É manancial cena, de, né? exato. De é, histórias. de histórias. cena. Uma vez eu peguei um cara, ele embarcou no meu táxi, ele trabalhava numa padaria. E ele embarcou assim até meio sujo ainda, de farinha, estava saindo da padaria. E ele estava indo para o centro. E eu contei já essa história. Eu sempre pergunto se eu contei, porque às vezes eu Não. conto as Não, histórias. não. E aí ele disse assim para mim, cara, tu me dá licença de eu me vestir aqui no teu táxi? Não, ok. Aí ele me contou a história, ele estava com um bilhetinho assim, que ele estava namorando o cobrador de ônibus que vai do ônibus de Cachoeirinha. E aí ele estava trocando bilhetinhos com o cara e tal. Só que o cara só conhecia ele montado de mulher, né? Ele era um travesti. Né? E aí ele disse, bah, eu acho que já está na hora de eu me apresentar para ele como homem, assim, né? Como normal, padeiro. como padeiro. O que tu acha disso? Aí eu dei uma boa olhada pro cara, assim, esse cara te monta. Não ia agradar. Te monta que eu acho que melhor. E aí ele veio do Partenon até o centro, desceu, ele embarcou homem, literalmente desceu montadinho, mulher. Seguiu o teu conselho. Aham. Tu foste já no programa da Fátima Bernardes, da Angélica, da Fernanda Lima, Amor e Sexo. Eles selecionaram algumas histórias para tu contar como é que foi. Porque nós Sim. não selecionamos nada, né? Não, a gente deu carta branca pra Carta ele, falou o que ele branca, quiser. pode contar tudo. Tudo. É que tem algumas histórias que são bem punks, assim, apesar de eu escrever na época para o Diário Gaúcho, que era um jornal que tinha um filtro, assim, porque é um jornal popular, de grande circulação, mas tem algumas histórias que descem bem, assim, pro submundo, né? E aí quando fui Mas essas é que são boas. essas que são, aí eu publico em livro, né, que é um Claro. meio que não tem esse tipo de restrição, mas no horário da Fátima Bernardes, por exemplo, um programa naquele horário de manhã para o Brasil todo, eles fizeram uma pré-entrevista para saber sobre o que eu ia contar, né? Aquele do pênis. Ah, não era isso que eu ia falar. Não, depois tu conta. Depois tu conta. Ah, tem uma do Pentelha também. Ah, ali, ó, já tem uma leitora minha ali que conhece a história do Pentelha. Mas essa história do Pentelha, apesar do nome, é uma história fofa, assim, porque é um senhorzinho que eu tenho lá no ponto, que ele tem, acho que perto de 100 anos, o seu Pilar. E aí aconteceu essa história do Pentelho e eu disse para ele, seu Pilar, está nesse livro até, na página 97. Eu disse para ele, seu Pilar, eu escrevi aquela nossa história do Pentelho lá, e eu vou publicar no meu livro, mas o senhor não se preocupe que eu não coloquei o seu nome. Ele disse, não, Mauro, eu quero que tu coloque o meu nome. Tu pode pôr o meu nome. 99, eu acho, 97, né? Acho que é 99. E ele disse assim, não, tu põe o meu nome, porque eu quero que tu publique com o meu nome, porque eu vou ir na sessão de autógrafos e quero que as pessoas saibam que sou eu. E eu publiquei essa história. E é uma história engraçada, porque não tem nada de pornográfico, nem de... Né? Ele andava sempre com um saquinho preto. Ele contabilidade, ele faz contabilidade. Alô? É o Mauro? Ele? Aqui é o Pilar. Peguei teu táxi há pouco. Claro, que manda, seu Pilar. Acho que eu perdi um pentelho aí no teu táxi. O quê? Quando mexi no meu saco preto, acho que o pentelho caiu. Seu Pilar, que história é essa de pentelho que caiu no saco? O saco de pano onde eu carrego as minhas coisas. A minha mulher me deu esse saco, pois eu vivo perdendo tudo. Agora eu boto tudo no saco. Chaves, documentos, dinheiro, celular, tudo dentro do saco preto. Certo, mas o senhor estava mesmo com o saco na mão? Mas e o pentelho, seu Pilar? Que história é essa de pentelho? É aquele negócio que a gente enfia no computador, onde guarda as fotos. Eu não sei o nome direito, é em inglês. Pendrive? Isso aí, esses nomes estrangeiros. Deixa eu ver. Ah, tá aqui no assoalho. Está aqui o seu pendrive, seu Pilar. Eu guardo para o senhor. Pode ficar tranquilo. Muito agradecido. Que
graça. E ele botou o nome do seu Pilar. Agora, o que eu Fez acho questão que eu colocasse incrível o nome isso, o que eu acho incrível porque tu tem uma coisa meio Nelson Rodrigues, assim, para contar. Eu adoro o Nelson Rodrigues, sempre falo isso, porque eu acho que ele é muito econômico no jeito de escrever, e tu consegue fazer, isso aqui é uma cena de teatro, isso aqui sabe, é um curta-metragem, uma coisa Os assim. diálogos que ele conta Os são teus muito diálogos são muito interessantes, né? diretos, retos, objetivos, entendeu? É. Isso aí eu acho que é uma coisa que tu sempre tivesse isso, porque eu dei uma olhada nos teus primeiros livros, eu tenho a impressão que eram mais contos, assim, né? E agora aqui tu tem também essas pequenas cenas, assim, A esses gente não vai sketches. conseguir falar de todos. Ai, o bêbado. Mas é do pênis. Vamos ver como é que é a história. A história do pênis é que eu peguei uma passageira e aí eu larguei. Na página 111. Eu larguei ela onde ela queria ir. E aí, como a corrida tinha sido por uma rádio, um central de rádio táxi, ela tinha ficado no meu telefone, tocou o telefone, era ela. Eu disse, seu Mauro, eu sou sua passageira que andei aí e tal. Eu disse, não, ok. Eu queria ver se não ficou meu pênis aí no seu táxi. Esse tênis. A senhora deixou um tênis. Não é tênis. O pênis, eu acho que eu perdi um pênis. Aí eu disse, porra, eu olhei para trás do banco, já tinha um pênis de silicone cor-de-rosa, assim. Eu disse, não, realmente tem um pênis aqui, é seu. Isso é meu. Seu. Aí ela explicou que ela fazia palestras sobre HIV AIDS e ela usava aquele pênis de silicone para demonstração, como é que usa a camisinha. Essa história que ela te contou. Bom também. Pô, é mesmo, Tânia. Porra, eu não tinha pensado nisso. Mulher Mas de pouca fé, né? Mulher de boa ideia dela, boa ideia. Ela teve uma saída boa. Teve uma Fala sério. E aí eu fui lá devolver o pênis para ela. Bom, tem tanta coisa. E os outros motoristas, eles também têm essas histórias assim, ou eles não chegam nem a prestar atenção, ou não conseguem guardar essas coisas todas? Não, muitas dessas histórias, às vezes até algumas como eu tomo como minha, que eu escrevo na primeira pessoa, são histórias que me contam. Então, eles às vezes nem ficam sabendo que foi publicado um livro com a história deles. E é comum também eles não se interessarem muito por literatura. Assim, o livro não é um produto que o taxista consuma, é mais TV, rádio e tal. E é engraçado, porque às vezes eu vou no ponto de táxi onde me contaram aquela história de, cara, tem o teu livro aqui, vou te dar o livro. Ok, pega assim, mas ok. Tem uma história incrível que um motorista ali do ponto do Zafari me contou, de uma mulher em trabalho de parto, que ele pegaram de madrugada o táxi dele, o marido sentou na frente e a mulher tendo o filho atrás, já em estado avançado de parto. E de madrugada ele tocou farol alto, correria, o marido do lado do taxista tucanando, toca, passa sinal vermelho, pula o canteiro e tal. E a mulher, ai, tá saindo, vou ganhar, e sangue, estourou bolsa, estourou tudo. E aí eles chegaram no pronto-socorro, o pronto-socorro não faz parto. Isso é incrível, a pessoa pode estar com a criança nascendo, o pronto-socorro não faz. Mandaram para o FM, ele toca de novo, correria, a mulher desmaiou. E o cara gritando, quando chegaram no FM, né, o marido dela saiu pela porta, abriu a porta de trás, pegou a mulher no colo e saiu correndo para dentro do hospital. E aí esse meu, risado o nome dele, ele parou, desceu do carro porque ele estava tremendo para fumar um cigarro, nervoso, meu Deus do céu. Daqui a pouco veio o marido com o enfermeiro correndo, porque a criança não estava mais na barriga da mulher. Tinha ficado dentro do assoalho do carro. No ele pegar, imagina que no ele pegar, a mulher levar, desceu tudo. Desceu placenta, desceu tudo. Acharam? A criança sobreviveu e tudo, mas ela ficou dentro do táxi. É uma história incrível. É incrível essa história. É uma história incrível. E aí são histórias que os taxistas contam. Tem muitas lendas urbanas também. Sim, não, e tem um que era o teu taxista, um amigo teu que era galã, só contava história boa para ele. Também, essa é muito legal, né? Só a história que ele se saía bem, tudo mentira. Sim, é meio caricatura do taxista. Assim, o taxista comedor, o pegador. Esse tipo de... Porque quando eu escrevi para o Diário Gaúcho, eu tinha aquela obrigação de um texto semanal. Então, às vezes, eu me angustiava. Assim, mas, porra, cara, o que eu vou contar agora? Então, eu usava a estratégia de ir para os pontos assim, e perguntar para o taxista o que tu... Não funciona. Se tu chegar assim, Ivan, me conta uma história do Caio agora. Não funciona. Agora, se a gente ficar conversando durante a noite toda, vão surgindo várias histórias. Olha aqui, ó. Mas foi o senhor mesmo que escreveu esse livro? Sim. Então o senhor não era taxista, virou agora? Não,
taxista há 30 anos. Mas alguém corrige para o senhor? Sim, é feita uma revisão ortográfica. Ah, hoje tudo está mais fácil. Qualquer um escreve um livro, não é? Qualquer um escreve um livro, exatamente. Mauri, contigo aconteceu alguma dessas histórias assim de saúde, de alguém passando mal, ou de tu ter que levar para pronto-socorro, tendo filho, não? Minha mulher, conheci numa dessas histórias. Teve uma história também muito pungente, muito tocante, de um rapaz que eu peguei, e ele aí, antes de embarcar no táxi, ele estava com uma muleta, antes de embarcar, ele perguntou se eu não me importava com um pouco de mau cheiro. Eu disse, não. Aí ele embarcou, eu estou indo para o hospital de clínicas, e aí ele me contou que ele era do interior, e ele tinha problema, acho que de diabetes, que vai gangrenando, assim. Então. E ele tinha, a última vez que ele tinha vindo a Porto Alegre, ele tinha cortado o pé, tinham tirado o pé dele. E aí ele voltou para o interior e começou a piorar a perna, piorar. E ele sentia que quando ele viesse a Porto Alegre de novo seria para tirar a perna. Então ele foi protelando isso. E quando ele chegou a vir para Porto Alegre, que ele pegou meu táxi, a perna já estava cheirando muito mal. Então não são todas as histórias também assim. Sim, que são, então, né? Bacanas, a gente pega muitas histórias também. Essa aqui, não sei se é ficção ou se é verdade, mas eu adorei. A mãe que insiste para que o filho se alimente. Come, meu filho, come. Os pastéisinhos, come os pastéis. Os pastéis pareciam ótimos. Né? A mulher tentando convencer o filho a comer o pastel. E aí abre a boca. Conta tu, Mauro, por favor. Não, eu até vou contar essa história, não precisa nem ler. É que eu peguei uma mulher com um filho no banco de trás, e aí ela tentando dar me te alimenta, meu filho, o guri magro, me te alimenta, tá, come aqui, mãe fez uns pastéisinhos tão bons, tal. E aí eles estavam indo para uma clínica psiquiátrica, mas eu não me dei conta na hora que estava indo para uma clínica psiquiátrica. E aí ele disse, não, mãe, não. Aí só que o taxista, olha, e estavam cheirosos os pastéis. Como tá? Tu louco de fome? Eu louco de fome. Come um pastelzinho. Não, vou comer um pastel, tá? Tá bom esse pastel, cara, come aí, tá tribom. Não, me dá mais um, tá? Eu tô louco de fome, ela deu mais um. E aí ela tinha me dado já uns 3 pastéis. E o cara disse assim, cara, a minha mãe, ela é louca. A minha mãe bota medicação nesses pastéis. O guri tinha uns ataques epiléticos, não sei o quê, e ela dava medicação para epilepsia, claro, para dormir, para sei lá o quê. O cara era... Acalmar. E eu já tinha comido os 3 pastéis. Adorei. Eu larguei eles lá na clínica, ali na subida do morro da Embratel ali, e comecei meio que... O mundo começou a girar. Aí eu estacionei, tirei um sono. Disse, porra, nunca mais eu como nada que passa. O Ivan trouxe o livro da Fernanda Montenegro, que é uma maravilha. Então, que a gente também tem, assim, gosta de contar para vocês, né? Aproveitando que a gente está falando sobre livros e sobre histórias. Histórias maravilhosas. A Tânia comprou esse livro da Fernanda Montenegro, que está fazendo 90 anos agora, dia 16. E aí eu disse, Tânia, me empresta o livro. E aí uma pessoa, tu vês que é uma pessoa tão desagradável, não sei se ela está aqui. As pessoas estão muito desagradáveis. Muito enjoadas. E a pessoa diz assim... livro a gente pede emprestado, mas tem que devolver. E a Tânia já tinha me dito, e nós casualmente a gente empresta um pro outro e não quer que devolva, porque não tem um lugar em casa. E aí eu disse, quer saber, essa mulher antipática, não vou dar bola para isso, porque o outro da Maria Tereza eu peguei. E aí eu comprei o livro da Fernanda. E o prólogo, ato, epílogo, ela escreveu junto com a Marta Góes. E é um livro também só de histórias, e que acabam sendo a história da nossa cultura brasileira, né? Porque a Fernanda história viveu... do Brasil, né? A Fernanda vive num meio muito privilegiado na época, não é? Porque ali ela pega os anos 40, que é o surgimento do teatro brasileiro como expressão nacional, começa ali uma forma de teatro no Brasil, que é o TBC, e junto com o TBC as companhias que começam a surgir de teatro, da Maria Della Costa, do Sandro Poloni, também a da Tônia, do Celli e do Otran. Então ela vai contando histórias e vai passando pela política brasileira. Dá um spoiler aí da política, vamos ver. Não. Aquele.
Aquele da Maria Tereza? É, da Maria Tereza. Então, um dia ela recebe, o ano é 64 ali, Já quase ali no golpe. quase ali no golpe, e ela recebe um telefonema do Palácio, no Rio de Janeiro, ali, pedindo que eles fossem, o grupo dela, ela, o Sérgio Brito, o Fernando Torres, fossem ao Palácio, que a Maria Tereza queria conversar com eles. Oferecer um jantar. A Maria Tereza Goulart oferece um jantar para eles, e eles meio assim, sem saber o que ela queria, vão. Chegam lá eles estão no Palácio do Catete, ali, né? Na verdade, quem convida é até a Alzirinha Vargas, que estava fazendo o meio de campo. E eles vão, e eles chegam lá, e tem um jantar armado, assim, no jardim do palácio, e eles meio que sem saber. Aí chega a Maria Tereza, vai recebê-los e tal, e aí ela diz que ela queria fazer um espetáculo, que ela queria fazer Ser atriz. Ela queria ser atriz, porque ela queria mostrar que ela tinha alguma coisa a mais do que só ser uma bela primeira-dama. E eles impressionados, a Fernanda conta que ficou impressionado com a finesse dela, com a beleza dela e com o estilo dela todo, e falando muito baixo e tal. E eles acharam um pouco nonsense a história, porque imagina uma primeira-dama virar uma atriz, né? Enfim, e aí eles vão, a noite avança, e... Tem um filme de 4 horas. Aí ela convida eles para assistirem Lawrence da Arábia no cinema. E o filme tem 4 horas de duração, né? E aí eles vão para a sala de cinema, bebendo muito e conversando. Os 4 estavam aproveitando, ela e o grupo dela estavam aproveitando. E aí, daqui a pouco, lá pelas tantas, a Maria Tereza e a amiga se recolhem, e eles ficam sozinhos no palácio, vendo o Lawrence da Arábia durante a madrugada. E aí diz que terminou o filme, o moço acendeu a luz, eles saíram pela rua, se despediram e tal, a dona Maria Tereza já foi dormir, e eles saem pela rua, assim, amanhecendo no Rio de Janeiro, e eles disseram que meio sem entender o que poderiam fazer com ela. E aí já era março de 64, e aí já vem o golpe, e nunca mais a história foi retomada. Então, são histórias muito simples, às vezes, que ela Como as do conta. Mauro, Né? como as tuas, E a gente Mauro. estava falando com o Mauro ali no começo, ali dentro, que como tem histórias que, dependendo da forma como que tu conta, ela se torna uma história grandiosa, né? Então, o jeito que a Fernanda conta aqui nesse livro, não sei se tu já andou bastante. Ando por aí. Eu estou já mais da metade. E tu vê assim que é uma história de uma brasileira, e a história como a história se repete, né? Como a história, ela disse, ela é muito clara, ela diz, não é que um governo foi ruim para os artistas, todos são. Porque sempre tem uma coisa mais importante do que a cultura. Sempre tem alguém, ela fala que a segurança é mais importante, os hospitais, a coisa dos morros que vem caindo. Então, diz que tudo passa, todas as rubricas passam na frente dos artistas. Então, interessante a gente ver que a nossa história, ela só se repete, ela não muda muito, né? Exatamente. Mudam os artistas, mas não... Um senhor chamou de crápula. Eu acho que ninguém merece ser chamado de crápula, a não ser os crápulas que são verdadeiros, né? Verdadeiros, não é? Eu não vou dizer onde é que eles estão, mas mas ela ser chamada de crápula, hein, Mauro? Forte, né? Para uma mulher como ela, que fez tantas coisas. A Fernanda foi chamada de crápula porque ela posou numa capa de uma revista como se fosse uma bruxa, né, que estivesse sendo queimada. Com os livros na frente por causa de coisas de censura. De censura. Então, não dá para colocar na cultura uma censura, não é? Enfim, isso é outro assunto que é difícil de tratar, porque as pessoas estão tão loucas e tão furiosas. Todo mundo vira um Rottweiler, de repente, te mostrando os dentes. E nas redes sociais está todo mundo muito armado. Muito armado, tem medo até de falar de alguma coisa e de dar alguma opinião. E falando em Rottweiler, Mauro, algum caso com animais, com cachorros no teu táxi? Alguma história? Rottweiler? Tem várias histórias com animais. É só puxar um tema que daí Tu estava vem. espiando o teu livro aí agora, o que tu estava olhando? Não, essa é uma outra história de um táxi que chorava de madrugada. Táxi? Chorava. Taxista? Não. O cara, ele trabalhava num táxi, desses táxis, assim, que tem vários, era tipo uma empresa. E de madrugada, quando chovia, assim, de madrugada, o motorista escutava um choro dentro do táxi.
porque, principalmente entre os taxistas da noite, existem muitas lendas urbanas, histórias que cada um que conta vai colocando um detalhe e tal. Então, essa história é que ele ouvia um choro. E ele começou a enlouquecer, começou a não querer trabalhar mais naquele carro, mudava o taxista e naquele carro sempre alguém escutava um choro quando chovia de madrugada. Ai. E aí foram procurar a história daquele carro com o dono da frota, o que tinha acontecido naquele carro. E foi o seguinte, um taxista pegou uma mulher em trabalho de parto, outra história de parto. Sim. E aí eles estavam vindo lá de Belém Velho para a mulher ter o parto no hospital. E aí no meio do caminho não deu, começou a sair a criança, o taxista parou na beira da estrada, teria sido ali na Oscar Pereira, de madrugada, escuro, e ele ajudou ela a assistir o parto ali, ajudou ela a fazer o parto. E a criança nasceu morta. A criança não chorou. E essa é a história. E aí os taxistas chegaram à conclusão que esse choro que se escutava no táxi seria dessa criança que não chorou, que ficou dentro desse táxi. E aí essa história eu fiquei sabendo naquela padaria que tem ali na Venâncio Soares, esquina com a Santana, tem uma padaria que os taxistas iam muito ali. Casa do Pão. Ela até hoje em dia, hoje é uma padaria meio gourmet, mudou o perfil. Mudou. Mas ali a gente sentava os taxistas naquele balcão tomando café ali e ouvia muitas histórias. E eu ouvia essa história desse taxista. E aí eles que, para bem de parar esse parto, esse choro, ele foi procurar um padre. E aí o padre deu um conselho para ele. Ele pegou um bico de criança, o padre benzeu esse bico com água benta. E esse cara, tu carrega esse bico no táxi que tu não vai mais ouvir o choro. Eu não sei se a história é verdade ou não. O fato é... Mas é bem contada. O fato é que... Se não é vero, é bem trovato. O fato é que o bico estava sempre no táxi dele. O bico estava pendurado ali. Se vocês entrarem num táxi que tem um bico, não é... Não é. É uma história incrível. Aqui tu ias contar do cachorro? Não, essa história do cachorro? Ah, sim. Eu peguei um taxista uma vez, estava o Inter jogando uma decisão. Eu não costumo escutar futebol no táxi, mas era uma decisão importante. Eu acho que o Inter, Libertadores, alguma coisa assim. E eu estava escutando o jogo e o cara entrou com um cachorrinho no colo, no táxi, no banco de trás, e disse assim: me leva em tal lugar. Tu não te importa de tirar do futebol, desligar o rádio? Eu disse: não, ok, tudo bem. Ele disse: não, é que o meu cachorro ele detesta futebol. Que houve com o teu cachorro? Disse, não, eu moro ali, ele morava ali na Auriculara, do lado do Olímpico. Então o cachorro associava futebol com foguetes. E aí ele disse que na casa dele, a brincadeira entre a criançada com o cachorro era gritar gol. A criança gritava gol, o cachorro enlouquecia, saía correndo. Então, assim, não, só desliga. Não, ok, desliguei o rádio. O cachorro que não gostava de futebol. Uma vez também uma passageira me ligou: o senhor carrega cachorro no carro? Carrego. Depende do cachorro também, não, mas carrego. Aí eu fui lá buscar no endereço, o cachorro, ela veio com um saco preto no colo. E disse: senhor pode abrir o porta-malas? Tá, mas e o cachorro? Eu disse: não, tá aqui o cachorro. Ela estava levando para cremar o cachorro. Ele estava morto. Então tem essas histórias. Umas de rir, umas de chorar, né, Mauro? Sim. Não, mas essa do táxi que chora eu não vou querer. Tenho medo de sonhar. Tem uma história agora também da noite que os caras contam. Que tinha uma mulher que pegava táxi de madrugada ali na Salgado Filho. Muito magra, magérrima, assim, muito pálida. E ela com uma flor na mão, assim, um crisântemo na mão. De madrugada, acordava o motorista, geralmente dormindo, acordava e ele pedia para trazer para a Glória. Aí o caminho para vir do centro para a Glória passava pelos Oscar Pereira, pelo meio dos cemitérios. Acontece que quando passava o táxi pelo meio dos cemitérios, a passageira sumia. Ficava só a flor em cima do... Dizem que ficava a flor em cima do banco. Mas é uma maravilha essa história. Mas é um pouco a história da lagoa, né? A da noiva, né? Que diz que o cara estava transportando uma noiva e que daqui a pouco na Lagoa dos Quadros, ali dos na Lagoa dos Quadros, ali ela sumiu. E agora encontraram todos os registros da polícia. Uma vez eu vi uma mulher também num velório, ela estava indo num velório naquele cemitério lá da Vila Nova, e ela estava eu senti que ela estava meio angustiada, ela estava indo num velório. E aí chegou lá e disse assim: moço, o senhor me faria um favor? A gente parou na frente do cemitério. O senhor iria ali no velório, deu o nome da pessoa que estava sendo velada, e colocaria o meu nome no caderno ali, tem um caderninho que consta das pessoas. Assim, eu não presença, aquele livro de presença. O senhor escreve assim: Vera do Avon, eles vão saber o que é. Vera do Avon. Esse, mas senão
Deus sabe que eu queria ir nesse velório, eu precisava, mas eu não consigo, o senhor não se importa de ir Vera ali. do Avon é Bota a muito- Vera do Avon, assim, no livro. Aí, assim, não, tá, tudo bem, né? Porque ela ia voltar pro centro, porra, puta de uma corrida. O senhor não se importaria de chegar do lado do caixão e rezar um Pai Nosso pra mim? Bom. O que mais, hein? Ah, mas tem E que tu cobrar. fizesse tudo isso? É uma corrida boa, né, cara? Valia a pena. Eu Claro. precisar dar um beijo na defunta, um beijo. A E Vera do e a avô. perseguição da namorada com o jogador de futebol também, que é muito boa. Tem várias perseguições, várias histórias. Do lado Siga do, aquele táxi, já tem teve vários. isso? Do lado do ponto ali, a gente tem um investigador particular, o Abacus. Até ele ia vir aqui, nem sei se não tá aí. Tá aí o Abacus, não. Não, Ó, não o tá Abacus aí. deve ter histórias Se tá, fantásticas. ele tá Ele é disfarçado. detetive, ele é um dos detetives Ele tá mais... disfarçado, ninguém vai saber. ele se disfarça também. Tem uma loira lá que pode ser o Abacus. E ele faz várias investigações e ele me contrata às vezes para fazer algumas investigações. Porque o táxi, segundo ele, é o melhor veículo para fazer perseguição é o táxi, porque existem muitos iguais. Claro, claro. Né? A pessoa que está sendo perseguida, ela nunca sabe se é o mesmo táxi que continua ali ou é outro. Então a gente tem algumas histórias, eu e o Abacus, de perseguições. Uma vez a gente foi num motel com uma cliente dele, era uma senhorinha, que a senhorinha descobriu que o marido ia no motel com a amante todo o horário, ela sabia exatamente, o Abacus descobriu. E aí ele contratou eu para levar essa velhinha para dar o flagrante no motel do marido dela. Era bem velhinha? Não, Mais ou menos. não era velhinha, mas era uma senhora já respeitável. Sim, assim, sim. que não deveria estar enrolada nesse tipo de história. Pois né? é, isso que eu pensei. Convenhamos. E aí a gente foi e a gente ficou na frente do motel. Era um motelzinho de subúrbio, assim, fuleiro. E esse, situação constrangedora. Eu, o detetive e a senhorinha lá atrás com a bolsinha agarrada no táxi, assim, esperando abrir a porta do motel para sair o marido. Meu Deus, Alex, tem Demorou? certeza? Demorou. Demorou, Mas, horas. tá. Um velho estava lá, sei lá, fazendo o quê. E aí... É, demora. E aí, às vezes demora. Mais velho, assim, já demora mais. Queria falar mais sobre isso, né? E aí, demora, né? Demora. E imagina eu e o Abacus, e a velhinha dentro E de a um táxi, na frente do motel, esperando uma pessoa sair. Tu não dava nada pela senhorinha, a senhorinha bem vestida, com uma bolsinha ali. E aí, quando surgiu o carro, abriu a porta do motel e era o carro, o Abacus foi lá abordar o cara, para dizer que estava sendo dado flagrante. A velhinha desceu do carro, parou na frente do carro, puxou um revólver e começou a atirar. Pá, pá. E ela era magrinha, fraca, e o braço dela voava a cada tiro. E o Abacus para um lado, o taxista para o outro, começou a quebrar, chamar a polícia, confusão. Eu disse, meu Deus, Abacus, eu No não meio do tiroteio. não, aí tá, e acabou as balas, ela esvaziou o 38 na Mas porta não do acertou motel. nada. Não acertou ninguém, atirava a esmo, assim. Enlouqueceu, teve um Mas surto. o velho dentro do carro se borrou, tenho Esse não, certeza. esse não trai mais ela, né? Não, esse Acho eu que... tenho certeza. Mas histórias de motel tem várias. Daria para fazer um capítulo com as histórias de motel. Pois, sabe que cada história dessa a gente pensa, isso aqui dá um romance. Né? A Cada gente tem vontade de história. saber mais, Eu marquei né? tantas. O casal de cegos que eu levei no motel, tu não leu essa história? Não, não, nesse aqui? Casal de cegos? Não é Não, nesse. eu não sei Não é se- nesse, é, não é não nesse. Não, eu não conheço a história, pode Casal, contar. É no 3. É no 3, ó. Tem várias histórias de motel. Essa é engraçada que os dois eram cegos, né? E Mas aí, Thiago também namora, não é? óbvio, Né? né? E vai no motel. Não, óbvio, claro. É. E aí eles pediram para mim, eu pedi na portaria o quarto para eles, eu peguei o quarto, 23, sei lá. Chegou na porta da garagem, tinha que entrar na garagem e subia a escada lá dentro da garagem, subia para o apartamento. Eles são cegos, né? Então eu disse, não, eu conduzo vocês, fui levando eles, né? Ajudando. Larguei ali, eu botei a mão do ceguinho no corrimão, aqui é uma escada aqui. Ele disse, não, daqui pode deixar que eu assumo. Ah, bom, né? Eu perguntei se ele queria precisava de mais alguma coisa. Ele disse, não, agora deu. Agora é comigo. Aqui. Chá comigo agora. Era ceguinho, mas não era bobo, né? Uma vez também levando uma garota de programa para um motel. E a gente estava, aquele motel que tem lá do lado do aeroporto, lá o Porto dos Casais. E a gente estava indo ali na Castelo Branco e ela disse assim para mim, moço, você não leva mal
de eu te perguntar uma coisa. Não, ok. Eu vi que ela era uma garota de programa, né? Qual é o tamanho do teu pinto? Isso, Olha a enfermeira ali, ó. Maria da Gilda. eu contei uma história na Fátima Bernardes que a Globo levou ela junto justamente por causa da história que eu contei lá, que envolvia... Aí eu disse, não, como assim? Eu disse, não, é negócio seguinte, eu sou garoto de programa. Eu disse, não, eu já vi, né? Isso não precisa nem dizer. Notas. E eu estou indo atender um casal lá nesse motel, e o combinado era eu ir com um parceiro, né? Seria um programa de 2 casais. Só que o meu companheiro, ele deu para trás. Na hora H, não me avisou, amarelou na hora. Porra, não avisou a pinta. E aí eu precisava de uma força. Mas não, não vai dar. Não te preocupa. Eu falo, vai tudo comigo, tu vai só ali. Não. Me ofereceu um cachê. É essa história que ele contou para a Gilda, né, Gilda? Foi. Ele contou. A história que eu contei lá na Fátima Bernardes, que eles pensaram algumas histórias. Uma das que eles pensaram é de uma coisa que eu peguei para rodoviária. E a guria estava com umas sacolas, assim, umas malas, ela estava indo viajar. E aí ela disse assim, se eu te der algumas coisas caras aqui para ti, tu não cobra corrida, quem sabe a gente faz umas... Não sei. Se tu tem namorada, tem mulher? Eu disse, não, eu sou casado. Disse, não, eu te dou algumas coisas para te levar para tua mulher. Eu achei que era vendedora, sei lá, que me vendeu. Eu disse, não, eu vou te dar aqui. E aí ela começou a tirar de dentro da bolsa, da mala dela, algumas roupas caras, lingeries, aquelas meias, assim, rendadas, e sapatos de festa e tal. Umas coisas caras. Eu disse, mas tudo caro. Por que tu vai me dar isso em troca de uma corrida que deve ser, sei lá, R$10? Disse, não, é que para onde eu estou indo eu não vou usar mais isso. E era uma jovem, era uma adolescente linda, a guria. Eu disse, tá, mas para onde é que tu está indo? Eu disse, não, eu estou indo para um convento, eu estou abraçando a vida religiosa. E esse tipo de roupa não vai me servir mais. Aí é uma história incrível. Mas o mais incrível foi tu chegar em casa com uma roupa e tu dizer que ganhou de uma freira, as lingeries. É meio complicado, né? Dizer pra mulher. A Bruna filmando. Se vocês pudessem ver a cara dela, porque a cara dela é como se estivesse ouvindo tudo pela primeira vez, ela não tá curtindo muito isso aqui. A Bruna filmando, tá muito bem, muito bom. Vocês querem fazer alguma pergunta? Já vamos eu tô vendo aqui, Tânia, o Roger Lerina tá lá no fundo bem quietinho. Roger. Eu tô vendo aqui o William Bruce, meu amigo de Bagé de Torres, ali também. Tem a Babi tá aqui também. Olha, quanta gente. E eu queria que primeiro, se me permite, que a família desse algum depoimento sobre como é que vocês viram o Mauro se transformar de um motorista de táxi num contador de histórias, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que ele é, acima de tudo, um ótimo contador de histórias. Como é que foi para vocês se depararem com isso e como é que foi a repercussão dentro da família, da vizinhança, ali das pessoas que convivem com vocês? Quem é que vai falar? A Gilda? A irmã dele? Olá, a Márcia. Eu sou a Márcia. A Mana. Ele não consegue me chamar de Márcia, ele me chama de Mana. Mana. Mas a gente sempre esteve muito junto com ele. O Mauro é um cara muito legal, assim. E muito talentoso, como a Tânia disse lá naquela entrevista, né? Muito talentoso. Porque ele começou muito jovem, assim, a desenhar. Ele desenhava muito bem, né? Aliás, ele desenha, ele faz o autógrafo, é um amor o desenho dele. Ele começou nos desenhos, depois teve uma época na adolescência que ele fazia poesias, né? E na escola, quando a gente estava no ensino médio, o professor fez um livro de poesias que ele participou, porque ele fazia poesias. E aí foi começando. E quando ele começou nos táxis, ele começou essa coisa de fazer escrevia pequenas coisas no táxi, às vezes nos papéis. E aí foi assim. Mas para nós, ele é, assim, nosso ídolo. Eu imagino. A gente ama, Gilda, né? Teu depoimento sobre o Mauro e sobre os livros do Mauro. É que eu me apaixonei por ele quando eu quase dei nele, eu já me apaixonei por ele. Entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos. Porque ele é assim, ó, ele é uma pessoa muito sensível, é uma pessoa... todo o dom artístico que ele tem, ele não estudou, ele tem o dom artístico.
É verdade. Ele toca qualquer instrumento Pois é. sem, Tem sem mais partitura, sem nada. Ele De pediu um ouvido. piano aqui hoje, só que o piano está lá embaixo, né, Laura? Ele toca, eu participo de um coral na igreja, ele toca para gente, para o coral, e ele não ensaia nada, ele só chega na hora e a regente diz para ele, tá aqui os negocinhos ali, não é partitura, é um... Como é que cifras. ela põe as cifras numa folha e diz para ele, só segue. E ele faz tudo. E o cara é talentoso mesmo. Ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é sentar no piano, tocar um pouquinho. E tudo quanto é lugar da casa tem alguma coisa. Ele foi campeão de música de Porto Alegre, ele foi campeão de motocross. E a gente ia fazer o apoio. Ela tinha um Fuquinha e a gente ia fazer o apoio, levar merenda, a gente levava melão, porque ele precisava de muita água. E tudo isso a gente faz por ele, porque ele não ele tem dentro dele o artista. Certamente. Isso que amor que é o vocês artista. apoiam. Bruna, e o teu papel em tudo isso? Me diz a filha Bruna. Eu sou o resultado disso, né? Mas eu acho que o pai sempre foi um grande contador de histórias, mesmo antes de escrever. Vem de uma família de taxistas, e os taxistas, grandes mentirosos, é uma família que conta muita história. Sim, Me orgulho né? Nova Brecha. E eu acho que o pai, como a mãe falou, tem um olhar muito generoso e perspicaz, sabe? Sim. Sobre todas as histórias que ele ouve, ele podia só deixar passar, como muita gente deixa passar. Ele E além de escrever, que é algo que ele faz muito bem, ele também se saiu um ótimo fotógrafo. Então ele conta Pois é. muitas histórias. O táxi é todo ligado na internet. Lógico, Inteiro. mas Tem um telefone que filma, o outro que faz não sei o que, o outro e que faz... escreve dentro do táxi. Isso. Mas eu acho que ele usou todo esse cotidiano dele dentro do táxi para deixar essa arte acontecer, Fluir, né? Ele Aham. consegue encontrar meios de fazer isso fluir. Então, ele começou escrevendo em panfleto no jornal, eu ouvia isso, eu era bem pequena, ele escrevia em panfleto do jornal, aí apareceram os notebooks, ele tinha um netbook para escrever dentro do táxi, aí depois ele passava para o computador em casa, mandava, a época que não tinha 3G e tal, tinha que mandar da internet de casa. Discada. Sim, e aí foi evoluindo com o tempo, sabe? Teve o blog, na época do blog, e hoje tem o Instagram, que também conta outras histórias por meio das fotos. E, enfim, Do retrovisor, né? É As uma fotos do inspiração. retrovisor Dona são Leni, ótimas. e a senhora como mãe de tudo isso? Começou contando história para a Bruna dormir. Ah, Viu? Todo mundo começa contando histórias, né? Para filho dormir. Alguma pergunta da plateia, queridos, queridas? Leia. É longa, não? Não, é curtinho. Tá. Não, Ela só vai, porque olha aqui, ó. eu já vi que as pessoas estão Não, levantando, ó, que tem hora. Com o meu motorista de folga, eu tenho que trabalhar eu mesmo no feriado de Nossa Senhora de Navegantes. Para os umbandistas, o dia de Iemanjá. Como é uma sexta-feira, Porto Alegre está vazia. Percorro a Bento Gonçalves deserta. Minha única companhia é o sol, bocejando lá no começo da avenida. Vai ser um dia fraco. Logo em seguida, um garoto me faz sinal. Ele embarca e diz que precisa de um táxi para sua avó. Na frente da casa, ansiosa, aguarda-nos uma velhinha vestida de baiana. É uma corrida... Ai, eu me sinto mal aqui. Assim. Tá. É uma corrida longa. Eu enxergo mal ainda por cima. Primeiro, vamos a uma flora, na qual ela compra um barco enorme que tenho dificuldade de acomodar no táxi. Depois, vamos a uma floricultura em que já esperavam com arranjos de flores. Lá, ela compra um rolo de fita azul e me dá. Manda que eu a desenrole em um local que tenha água enquanto faço os meus pedidos. No caminho, até a Igreja do Rosário,
ela abre um saco e começa a jogar balas pelo táxi. Diz que Iemanjá guiará os meus caminhos. A cada igreja que passamos, uma pausa para as reverências. Confuso, murmuro um amém e sigo em frente. Assim que deixo a mãe de santo, meu celular toca. É uma importante revista que quer me entrevistar a respeito de do meu livro. Marcamos para o dia seguinte. Feito! Mais adiante, está quase no fim, mais adiante embarca um casal saindo de um motel. Eles dormiram demais e a mulher está em pânico, pois perdeu a condução que a levaria até o litoral. Ela trabalha na produção do Planeta Atlântida. Já sei Depois... Espero que não revele quem é. Já sei quem é. Depois de algumas ligações para o seu chefe, acertamos o preço e partimos para a praia. Beleza? Na volta, paro na Lagoa da Pinguela e, sob o olhar curioso de um pescador, desenrolo a fita que recebi da mãe de santo. Afinal, a velhinha sabe das coisas. Muito bem. Parabéns, parabéns. Alguém quer fazer uma pergunta para o Mauro? Diga A aqui. Vera ali. É o Prime Box, né? Agora tá passando uma... Sim. Isso, É uma série de TV, o Taxiderma. Sim. Isso. Foi adaptado do livro. Foram 12 episódios. Foi rodado aqui em Porto Alegre. E passou Veja como é famoso esse Mauro. Foi rodado aqui em Porto foi Alegre. feito aqui com atores locais aqui. É? Vê Fal- todos. é, o Eu vi alguns Falcão, também. O Falcão aí da João Celina, França. o Ranzolin, o menino Ranzolin, Cassiano Ranzolin, É, e o Antônio Carlos Sérgio Falcão. Tem Falcão. vários atores daqui Era um que set fizeram. enorme, muita gente trabalhou. Foi bem legal, foi uma produção bem caprichada, foi bem bonito. E ele tem uma coisa, é interessante a minissérie porque ela tem ela parece assim bem caricatural, né? Sim. É um bem- sitcom. É um sitcom, é pra muito divertir. interessante ver a caracterização dos personagens, sabe? Então ele tem Ele- uma pegada bem humorística, assim, sim, né? sim. E é interessante. A Ele- maioria das tuas crônicas são bem humoradíssimas. Algumas não, como algumas que tu contaste. Sim, algumas Mas são mais mesmo trágicas. assim, tu pões bom humor. E eu acho isso fantástico. Porque sem bom humor a gente não vai A lugar nenhum. a lugar nenhum. Não vai nem a miércoles. É verdade. Não se Alguém vai... mais tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer aqui? Bom, Às vezes, quando o passageiro embarca e eu digo que escrevi um livro e mostro o livro, eu sou escritor, eu escrevo sobre o cotidiano do táxi, as pessoas dizem, meu Deus, deve ser horroroso esse livro. Que horror. como as pessoas têm Não, preconceito, né, sobre... Não, eu acho até que não é nem preconceito com o taxista, mas eles julgam que a vida do taxista é muito difícil. Eu até fui assaltado Mas 3 depende. vezes. Sim, que só tem histórias ruins, digamos assim. Mas depende. depende muito da tua Tu visão. fizesse da tua vida uma vida muito prisma que boa, tu muito observa, criativa. Sim, Tu já fosse assaltado alguma vez? Já, 3 vezes. 3 vezes. Uma vez foi muito curioso, porque um dos assaltos, eles me calçaram um revólver e tal, e a gente entrou num beco sem saída, e não tinha para onde ir, assim. E aí os caras pegaram o dinheiro, pegaram tudo e tal, e aí eles foram para trás do táxi e começaram a brigar os dois assaltantes. Discutiam, não sei exatamente o que eles estavam brigando, e eu não conseguia sair, para mim sair, eu teria que passar por cima deles. Eles disseram, não vou matar os caras, né? E eles começaram a discutir os dois, e o cara que estava com a arma brigando, ele disparou um tiro e pegou no pé do cara, do outro assaltante. E aí o cara, meu Deus, tu me balhou, e cara, e aí foi incrível porque eles voltaram pro táxi e o cara me convenceu a levar eles pro pronto-socorro, porque o cara tava mal, espedaçou o pé do cara. Eu disse, não, gente, a gente te devolve tudo aí, teu celular, me larga esse cara lá. Devolveram? Aí eu larguei o cara no pronto-socorro. E devolveram? Um deles, sim, me devolveram tudo, a gente negociou, né? Tu me devolve tudo, então. E eu larguei o cara no pronto-socorro. Coisas patéticas. E muito calote, assim, te dão calote, me leva a tal lugar, chegar lá não tem mais dinheiro. Sim. Ah, Tem uns que dizem, eu tenho 10 reais para ir não sei aonde, né? aquele é um traveca, né? Que também, eu acho que eu li a história aqui. Um travesti Tem vários. que disse assim, para aí que eu vou lá buscar o dinheiro. Sim, Não, isso não, essa história não foi comigo, foi um motorista que me contou. Ele levou na Restinga 2 travestis. E aí chegou num prédio. Nada contra travesti. Não, Hoje em não. dia a gente não pode falar mal de ninguém, Deus Não, livre.
dois, enfim. E aí eles, não, a gente vai buscar o dinheiro. Transformista. E aí eles subiram para buscar o dinheiro num daqueles prédios bem degradados assim, e não voltaram mais. E o taxista, porra, aí não voltaram, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, o cara foi procurar os passageiros. E aí estava tudo meio fechado, ele perguntou para um morador do prédio, eu vi aqui, eu peguei 2 caras aqui, eles não me pagaram a corrida e tal, os caras disseram, não, isso acontece todos os dias. São esses 2 travestis, todos os dias eles fazem isso, eles largam o taxista aí e vão, qual é o andar, qual é o apartamento? Não, apartamento tal. Aí ele foi lá, tinha uma grade, tu não conseguia chegar na porta dos travestis, tinha uma grade, sim, no corredor. E ele via os caras rindo lá, os caras curtindo, já estavam escutando o som, já estavam dançando lá. Esse puta que o pariu, cara. Ele voltou no táxi, ele tinha uma corrente que ele prendia a direção do carro com um cadeado, quando ele saía para não roubarem o carro e não tinha seguro, ele prendia com uma corrente. Ele tirou a corrente com o cadeado, subiu lá em cima, passou a corrente na porta, na grade, boa ideia. chaveou a porta, fechou o cadeado. E disse, tá, vocês podem ficar com a minha chave, Que fica com a minha vingança, corrente. hein? Deixou os caras trancados no 3º andar. Nunca mais que vocês vão sair daí. Quem quiser adquirir o livro do Mauro, está aqui, estão aqui com a Olha, Gilda. eu vou dizer, eu recomendo, porque tem umas também histórias recomendo muito boas. muito, a gente muito, lê. A muito, gente não muito. consegue, claro, ler tudo aqui. Eu nem tomei essa a nota de intenção. várias coisas que eu tinha para perguntar, Mas mas não deu tempo. Tem uma que eu Esse acho muito- taxista sustenta um escritor e este escritor explora um taxista. Tem uma história que é ótima aqui, que o batismo de fezes, essa aqui também é muito interessante, essa história aqui. Mas tem várias coisas assim tem que ler, tem que que tu, ler. aí eu fico pensando, e às vezes eu perguntei já para ele se todas as histórias são verídicas ou às vezes ele também cria algumas Sim, coisas, né? Cria, né? E ele disse que ele também, aí a gente, ele também não sabe até onde vai o real ficção, e a ficção, né, Mauro? Porque isso é um bom criador, né? Isso é uma pessoa que tem uma cabeça boa para fazer isso, né? Sim. E é curioso também que as histórias que eu conto, elas são retratos daquele momento, porque é uma corrida de táxi, são 15 minutos, sei lá. Tu não sabe como a pessoa chegou naquele ponto para estar daquele jeito. Tu não sabe o que aconteceu depois. Tu pega só um flash, Isso só é uma, que eu- uma fresta. Eu ia Isso. pegar o endereço para ela saber depois. Eu sou muito Uma curiosa. vez eu peguei um bêbado com uma sacola com uns bifes. E ele tinha. Era de manhã cedo e ele tinha saído no dia anterior para comprar a carne. E tinha ficado no boteco bebendo com os camaradas e tinha esquecido de ir embora. E ele estava com os bifes ali. E ele pegou o táxi meio bêbado. Eu levei ele para a periferia. E ele dormiu e tal. E aí chegou lá, a corrida deu bem mais do que ele tinha. E ele queria me pagar com os bifes. Não, mas tu fica com essa carne aí. Roger Lerina, tu tens alguma história com taxista? Não. Mas alguma história contável? Pô, Roger, eu quero fazer uma foto tua no meu retrovisor lá qualquer dia. Eu te vejo caminhando pela Cidade Baixa ali. Pô, uma hora eu vou abordar o Roger ali. O Mauro está fazendo umas fotos muito interessantes do retrovisor, então ele capta imagens, paisagens, prédios, pessoas, né? Figuras. Então, até nós já entramos para a galeria dele outro Já dia, estamos né? na galeria do Mauro. Então, vamos encerrando aqui. É isso. Agradecemos muitíssimo. O nosso próximo café no Ling, ou vinho no Ling, ou água no Ling, o que vocês quiserem, aqui tem tantas coisas boas. Vai ser com a Tânia Bian no próximo dia. A Tânia Bian é o máximo, é uma professora de história da arte. E ela vai nos falar justamente sobre esse protagonismo da arte, né? Aqui temos uma aluna dela ali, a Dione, e tem vários outros aqui também. E ela vai falar sobre essa questão, né, do protagonismo da arte nesses momentos de crise que a gente vive, né? Então, por que às vezes a arte ela toma esse lugar assim de questionar e de enfrentamento, né? Então, acho interessante, ela tem um conhecimento muito grande de história da arte, sobre todos os prismas. Então, ela é uma pessoa muito capacitada a nos falar sobre coisas que às vezes a gente não entende muito também quando olha um quadro. Que olhar um quadro não é simplesmente olhar, que bonito, é colorido, eu gostei ou não gostei. Por que a gente não gosta, às vezes, de um quadro, né? Por que a gente gosta? Por que aquele nos traz algum sentimento, alguma paz, alguma coisa? Então,
a gente vai conversar com essa professora Tânia Vian, que nós conhecemos bastante, eu e a Tânia, e então acho que vai ser um encontro bem interessante. Em novembro, se eu não me engano, é dia 11 também, né? 9 ou 11. Eu só Eu sei queria, que- enquanto a Laura nos diz, eu queria pedir uma gentileza para o Mauro. Quando tu passar por Canoas, se tu encontrar algum disco voador, tu me avisa. Pelo amor de Deus. Porque até hoje eu tô assim, eu passo por Canoas, passo assim, ó, para ver se estão entrando na garagem. Será que esse taxista não era um ET? Ele mesmo? Eu acho que sim. Oh, Bom, tem a história de um cara que transportou um senhor até uma casa e aí ele disse, eu vou lá buscar o dinheiro. E aí o motorista ficou esperando o moço ali. Aí o moço não vinha. O senhor disse, bom, desceu e foi lá, bateu na porta e abriu uma porta uma senhora e ele disse, É a história do Mauro essa, não? Não é do Mauro, né? Mas é uma lenda de taxistas. E aí a senhora, ela disse, eu vim buscar o dinheiro que o moço que eu trouxe até aqui. Daí ele disse, não, mas aqui não tem ninguém. Ele disse, não, aquele moço aí daquele retrato, ó. Ele já faleceu há mais de 20 anos. Era isso. É uma história bem conhecida. São as essa, né? lendas, né, que se cria em torno. Mauro, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Foi muito legal se conhecer assim obrigada. mais. Obrigado pelo Adorei convite, essa muito família Muito tão obrigado. querida. Obrigada. Obrigado a Obrigada, todos vocês. Bruna. Obrigada, Esperamos. Gilda. Obrigado. E quem quiser o livro do Mauro está aqui com a Tá Gilda. aqui. Obrigada. Foi no preço módico, né, Mauro? R$20. Então, ó, eu aconselho. Com direito ao autógrafo. E autógrafo desenhado, viu, Vera? Ó. Obrigado, gente. Valeu.